E o governo federal afirmou que está investigando, apurando se a volta temporária da rede social X na última semana foi intencional ou decorrente de um problema técnico. Se for comprovado um descumprimento proposital da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Planalto afirmou que vai entrar com um processo para caçar a operação da Starlink, que é uma subsidiária do grupo de Elon Musk. Mesmo não tendo ligação com o X, a Starlink tem sido alvo da Justiça e também do governo. O STF, por exemplo, permitiu a utilização de verbas da empresa de internet via satélite para pagar as multas relacionadas à Big Tech. Já o Planalto associa o conglomerado de Elon Musk e quer encerrar vínculos com a Starlink, sob a alegação de que o empresário não respeitaria as leis brasileiras. Vamos chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota, ao vivo do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Governo federal adotando uma postura de aparente enfrentamento com Elon Musk, com a rede social X, e de bandeja a Starlink está entrando nesse processo. Enfim, o que a gente precisa considerar nesse posicionamento por parte do governo? É um tema muito complicado, Caniato. Eu confesso que eu estava esperando que você não me chamasse primeiro para comentar essa notícia, porque eu confesso que eu não sei nem por onde começar. O Brasil é um país onde morrem 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. Acontece um número muito maior do que esse de estupros, são milhões de assaltos todo ano, e o governo vai investigar se a volta do X ao ar foi proposital ou acidental. Eu tenho uma curiosidade enorme sobre como será feita essa investigação, porque o aparato tecnológico que traz uma rede como a Rede X ao ar é sofisticadíssimo, é muito complicado. Então, eu tenho uma curiosidade de saber como será feita essa investigação, como será feita essa prova, e acho uma coisa muito fútil, uma batalha contra o progresso, contra a tecnologia, contra a liberdade. Eu acho que é disso que a gente está falando aqui. Isso me lembra um autor teatral chamado Eugênio Ionesco, que criou um gênero teatral chamado Teatro do Absurdo. Ele satirizava a solidão do ser humano, a insignificância da existência. Essa história também me lembra Franz Kafka, que foi um romancista, autor de histórias surrealistas, como a história de um homem que acorda um dia e descobre que está sendo processado. O problema é que ele não sabe o motivo. Ele não sabe quem está processando ele e nem sabe qual é a pena. Olha, é um livro que eu não recomendo aos brasileiros nesse momento. Eu desconfio que nem Ionesco, nem Kafka seriam capazes de explicar o que está acontecendo hoje no Brasil. Por isso eu não vou nem tentar. Eu só vou lembrar para as pessoas que nós vivemos uma época em que tudo que é dito publicamente é registrado para a imortalidade, é capturado digitalmente e esses registros vão ficar para sempre. Que coisa feia você entrar nos registros da história como sendo defensor de censura. Luiz Felipe Dávila também com a gente ao vivo. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O Palácio do Planalto quer saber, está apurando se aquela liberação temporária do X foi proposital ou não. Se foi proposital, provavelmente entrará com um processo para caçar a operação, mas não do X, da Starlink. Não é brincadeira, não. A notícia menciona justamente isso. Bom, seria uma medida clara de, talvez, ilegalidade, enfim, passível de judicialização, certamente, né? O que a gente precisa refletir e considerar. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, delegado Palumbo. E boa noite à nossa audiência. Caniato, o Mota disse uma coisa muito importante. Isso aqui é o verdadeiro teatro do absurdo. É tão absurdo isso que o governo deveria se envergonhar do que está fazendo. Imagine só o impacto no Brasil de caçar a Starlink. A Starlink afetaria a agricultura brasileira e, portanto, a safra brasileira, que é fundamental não só para a nossa exportação, como também para alimentar o mundo. Afetaria a educação. Muitas escolas utilizam o Starlink em áreas remotas justamente para melhorar o aprendizado das crianças. Afetaria a segurança nacional, porque as Forças Armadas também utilizam o Starlink.
Veja só o estrago que se faria no país por causa de uma disputa unicamente ideológica. Um governo de esquerda, ressentido, que não gosta de mercado e ainda mais de gente rica e bilionária, e quer punir uma empresa porque não gosta de Elon Musk. Olha o estrago que faria a nação brasileira, tamanha atitude irresponsável do governo. Nós esperamos apenas que o sistema de peso e contrapeso no Brasil funcione e evite tamanha calamidade nacional em nome da ideologia militante de esquerda. Nós esperamos que as instituições hajam respeitando contratos, respeitando as regras pelas quais o X e o Starlink se instalaram no Brasil. Porque esta demonstração de, na verdade, é o UFC do governo com Elon Musk, deixou de ser assunto interno e passou a ser assunto de preocupação internacional. O sinal que isto emana para o resto do mundo é que o Brasil é um país inseguro, irresponsável e, acima de tudo, uma nação que não respeita contratos. Esperamos que haja algum tipo de recuo nesse processo que é o teatro do absurdo, como bem mencionou o Mota, capaz de colocar em risco a nossa exportação agrícola, a educação, o meio ambiente e a segurança nacional por meio das Forças Armadas. Pois é, daqui a pouco, inclusive, vou pedir para o Mota refletir sobre um eventual banimento ou rompimento com a Starlink. Quem perderia mais nessa queda de braço? Porque até onde a gente sabe, não há 10 empresas que prestem o mesmo serviço que a Starlink. Vamos chamar o delegado Palumbo também com a gente. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Eu sempre fico atento às postagens do delegado Palumbo, especialista em segurança pública e também deputado federal. Delegado, não me parece que nessa queda de braço e essa aparente vontade do governo de punir Elon Musk com a possibilidade de romper contrato com a Starlink, que isso faça algum tipo de diferença no faturamento da empresa no âmbito mundial, né? A Starlink opera em muitos países. Se a gente colocasse numa balança, muito provavelmente o Brasil perderia muito mais do que a Starlink, concorda? Com certeza, Caniato. Uma boa noite para você, para o Mota, para o W e para toda a nossa audiência. Um gestor público, um homem que está na política, uma mulher que está na política, ela não pode trabalhar com o fígado, colocando as suas emoções à flor da pele. Ela tem que trabalhar com inteligência. E a pergunta que a gente tem que deixar, e que todo mundo já sabe a resposta, que você mesmo falou, Caniato, Dávila comentou também, Mota, é quem é que vai perder com isso? O Brasil ou Elon Musk? É evidente, claro, como a luz solar, que quem perde com isso é o Brasil. Então fica essa briga de egos querendo destruir, não a Starlink, mas o próprio Elon Musk. E quem perde com isso é o Brasil. Como bem falou o Dávila, é a agricultura, são as Forças Armadas. A gente tem que lembrar que durante aquela crise no Rio Grande do Sul, aliás, ainda estão em crise, Elon Musk ajudou, cedendo mais de 1.000 pontos aí de recebimento via satélite. E aí a gente tem um governo que está preocupado em levar para o lado pessoal e não está se importando com o que as suas ações podem resultar. É óbvio que isso vai ter uma batalha judicial, que eles não vão aceitar sair. E se sair, se o Elon Musk resolver tirar o chapéu dele do Brasil, sair do Brasil, quem vai perder é o brasileiro. E o governo brasileiro vai perder. Ele não vai perder absolutamente nada, ele vai continuar bilionário, ele vai continuar com negócios pelo mundo afora, não vai sentir, não vai nem fazer cócegas, e o governo brasileiro agindo com o fígado e com o ego acima de tudo. Esse é um ponto importante para a gente analisar com os nossos comentaristas. Mota, o Brasil tende a perder muito mais, né? Caso o governo opte em romper os contratos firmados com a Starlink, porque não temos 10, 15 empresas que prestem exatamente o mesmo serviço da Starlink. Não faz tantos dias assim, chegou a informação que teria uma outra empresa
inclusive sendo demandada pelo governo brasileiro a prestar um serviço parecido, semelhante. Mas não sabemos se eles detêm a mesma tecnologia ou poderiam oferecer para o mesmo número de pessoas, né, Mota? A gente morre de medo do surgimento de um similar nacional, né, Caniato? Eu sou dessa época. Não, você não pode importar computadores, mas pode comprar um similar nacional. E aí é que a porca tosse o rabo. Eu acho que há duas questões aqui que a gente precisa analisar com cuidado, né? A primeira é lembrar de novo, e é muito importante que a gente não esqueça isso, a diferença entre o povo brasileiro, a nação brasileira, o Estado brasileiro e o atual governo do Brasil. Quando a gente usa a palavra Brasil, às vezes a gente quer dizer uma coisa, às vezes a gente quer dizer outra. Então, quando você pergunta, o Brasil perde, né, quem ganha nessa história? Se o X sair do ar, se a Starlink for desconectada? Com certeza o povo brasileiro perde, e muito. O cidadão brasileiro, a sociedade brasileira e a nação brasileira. O Estado brasileiro, eu não sei responder. E me parece que, para o governo, seria uma vitória. Essa é a impressão que eu tenho, observando os elementos que a gente está vendo nesse momento. Não existe concorrente da Starlink. Esse é um projeto ousadíssimo que o Elon Musk está construindo há muito tempo, ele e outros acionistas. O Elon Musk, ele não é o único proprietário da Starlink. Tem outras empresas que participam do projeto. Ele tem mais de 6.200 satélites em órbita terrestre hoje. Como é que você consegue isso? Você consegue com ousadia, inteligência, financiamento e um ambiente de tranquilidade institucional. O Elon Musk criou o negócio dele nos Estados Unidos, um país que há mais de 200 anos tem a mesma Constituição. Um país que diz na sua declaração de independência que todo ser humano tem direito à vida, à propriedade e à busca da felicidade. Olha que coisa bonita. Não é direito à felicidade, você tem direito a buscar a sua felicidade. O Elon Musk construiu esse negócio. Agora, quem é Elon Musk? Elon Musk não é um bobalhão que surgiu ontem. O Elon Musk não está na posição que ele está hoje porque ele foi indicado por um amigo. O Elon Musk não trocou favor com ninguém. Ele aplicou trabalho duro dentro do sistema de livre mercado capitalista, né, tão livre quanto possível, e construiu não só a empresa Starlink, né, que é uma subsidiária da SpaceX, que fabrica foguetes, já levou astronautas à estação espacial, fez o primeiro passeio espacial privado da história na semana passada, vai lançar uma missão a Marte. O Elon Musk também reinventou o carro elétrico, criou uma empresa para perfurar túneis de uma forma completamente inovadora. Vocês realmente acham que tem condição de atacar um homem desses, usando como argumento coisas que não existem? Qual é o objetivo disso? Realmente, mesmo considerando essa diferença de governo, Estado e sociedade, é preciso perguntar qual é o objetivo disso. Realmente, será que alguém espera que vai conseguir parar o progresso da tecnologia? Isso me lembra aquela época em que a cortina de ferro desceu sobre a Europa, né? A metade dos países da Europa estavam sob o controle da União Soviética e as democracias da Europa tinham a Rádio Europa Livre. O sujeito pegava lá um radinho de pilha e ligava lá. Será que a gente vai voltar a esse ponto? Que as pessoas vão ter que ter antenas de satélite clandestinas? É a única possibilidade que eu vejo do jeito que essa forma está se encaminhando. E aí, para encerrar, Caniato, só para lembrar quem é o Elon Musk. Elon Musk é um fornecedor do governo americano. A tecnologia que Elon Musk desenvolveu de exploração espacial, ela tem implicações estratégicas. Ninguém se torna fornecedor do programa espacial americano sendo moleque, sendo leviano e descumprindo a lei. Então, eu acho que esse é um fator que deveria ser levado muito em consideração.
Pois é, Mota, eu tinha um chefe quando eu era mais novo que dizia o seguinte, se referindo a um cara que tinha muito conhecimento, experiência na empresa onde eu trabalhava. Ele dizia, cola nele. Ou seja, o Brasil não quer colar em Elon Musk, prefere deixar ele afastado. Bom, o Brasil, ou o povo brasileiro tende a perder. Dávila, pegando um aspecto levantado pelo delegado Palumbo, é papel de um governo adotar uma postura que aponta muito mais para questões ideológicas ou passionais do que para questões técnicas, que nesse caso me parece que deveria nortear toda e qualquer decisão. Quais são as consequências de um processo em que você coloca à frente de tudo as questões ideológicas e passionais? Caniato, o Brasil é uma nação à deriva. À deriva porque esse governo não tem plano de país, não sabe o que fazer e é um governo que apenas reage às circunstâncias momentâneas de acordo com uma visão ideológica. A visão ideológica é aquela que, se a realidade, os fatos, os dados, a matemática demonstram algo que contraria a ideologia, esse governo não tem pudor em descartar os fatos, as evidências, os números e abraçar a ideologia para justificar a sua atuação política. Isso é o teatro do absurdo. O absurdo porque nós simplesmente rechaçamos as evidências de que o impacto de uma medida dessa seria desastroso para o Brasil. Imagine só as Forças Armadas atuando na guarda das fronteiras brasileiras em regiões remotas, do dia para a noite não tem o Starlink. Vai ser o paraíso, delegado Palumbo, do PCC. Imagina até apagão na fronteira. Aí é que vem droga, arma, vai entrar numa quantidade nunca vista no país. Imagine você, Caniato, as crianças que na pandemia já perderam 200 dias de escola, não foram recuperadas e hoje 60% das nossas crianças não estão devidamente alfabetizadas, de repente dá um apagão na escola porque não tem mais Starlink, não tem mais conexão. Imagine, hoje começa a safra, oficialmente a data que a agricultura começa a se preparar para o grande plantio da safra brasileira, de repente, pivô não funciona, não tem ordem. O que acontece com o maquinário na hora que a gente vai começar a plantar a safra brasileira? Veja que absurdo que é uma decisão dessa, quando ela é completamente desatrelada dos dados e fatos. Alguém para mostrar qual é a consequência disso para o país. Isso parece essas teses de esquerda totalitária que, ao ignorar os dados e fatos, abraçam ideologias absurdas que só trazem miséria, pobreza, perseguição a adversários políticos e, evidentemente, o fim da liberdade no país. Esse caminho que o Brasil percorre com atitudes dessa é extremamente grave. E nós, como sociedade civil, não podemos aceitar isso como uma espécie de novo normal. Isto não é normal. Vivemos tempos anormais. E como cidadãos, como homens públicos, como influenciadores, nós temos de denunciar que isto não é normal. Isto é um absurdo que estão fazendo com a nação brasileira. E nós não podemos nos calar. Quer fechar você, delegado? Não podemos nos calar, mas parece que querem nos calar, né? Quando eles falam, inclusive, em censurar as redes sociais. Eu acredito que um governante, ele não deve colocar o seu viés político e ideológico acima dos interesses da nação. O Dávila resumiu muito bem. Quem tem a perder com isso é o brasileiro, são as Forças Armadas, é a agricultura. Simplesmente acaba o contrato, tira eles do Brasil, saem daqui. Quem é que vai substituir? Nós não temos empresas à altura para fazer essa substituição. Quem vai perder? O brasileiro, desde o estudante até o fazendeiro e o pessoal das Forças Armadas. Absurdo, surreal. Espero que o governo volte atrás.